A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Conta as bênçãos, conta quantas são, ô glória. Estamos na noite do dia 24 do mês de outubro, terminando mais um mês, ainda falta um pouquinho de dias, mas podemos dizer que até aqui a mão do Senhor nos sustentou. Nós, com alegria, estamos aqui para orar com você, para que o Senhor abençoe sua casa, sua família, para que o Senhor estenda as mãos sobre tudo aquilo que você precisa, de uma providência, de uma solução, de algo que Deus chacoalhe, estremeça e faça alguma coisa para que o nome dele seja glorificado e você em tudo vá bem. Mas antes de nós orarmos, eu quero ler uma passagem bíblica que eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Todas as vezes que eu leio essa passagem, Deus ministra muito ao meu coração e eu sei que Deus vai fazer alguma coisa aí. Olha só, a passagem que eu quero ler fica no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, a partir do versículo 9, o 9 e o 10. Que diz sobre a vida de Jabes. Você já ouviu falar sobre Jabes? Jabes não é muito falado na Bíblia, porém, quando cita o nome dele, vem para falar algo que é marcante, e além de marcante, é algo que nós podemos trazer, quem sabe, uma resposta de Deus ao nosso coração, de algo que Deus pode mudar aqui dentro. Olha só, versículo 9 diz assim: Jabes foi um homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Em outras versões diz o homem mais ilustre entre os seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando: em meio a muito sofrimento dei a luz. É sabido que Jabes rogou o Deus de Israel. E ele orou assim: que tu me abençoes e aumentes a minha prosperidade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Naquela época, era colocado o nome nos seus filhos conforme o estado daquilo que as pessoas estavam vivendo, ou seja, a mãe de Jabes estava passando por um momento muito difícil, quem sabe, um momento de muita aflição. E por causa disso, ela dá o nome do seu filho com esse significado, né? Jabes, momento de dor, de angústia, de muito sofrimento. E Jabes, ele foi crescendo com essa sentença na sua vida. Se nós pudermos trazer para os nossos dias, nós vamos ver quanto bullying, quantas coisas crianças sofrem, adolescentes sofrem, até mesmo adulto, por causa de alguma coisa na sua vida. Pois é, Jabes, ele sofria muito por causa do significado do seu nome. Mas olha que interessante, aí é que entra algo que o Senhor quer ministrar. Se nós conseguíssemos entender como Jabes entendeu, que uma oração pode mudar tudo. Uma oração pode mudar o significado da sua vida. Uma oração pode mudar o rumo da sua trajetória. Uma oração faz o pai não abandonar o seu lar. Uma oração pode fazer uma mãe não sair da sua casa. Uma oração pode fazer os filhos respeitarem os pais respeitarem os filhos, pode fazer uma família viver em harmonia, em união. Uma oração pode trazer o emprego que você precisa. Uma oração pode mudar o mundo ao seu redor. Tudo pela confiança e porque nós cremos no Deus que tudo pode. Assim como Jabes, ele entendeu no seu coração que se ele fizesse uma oração ao Deus fiel, ele poderia ter uma resposta de alegria, que dentro de si brotaria algo que ele nunca imaginou, quem sabe inimaginável para nós.
Pois é, porque quantos problemas nós temos e quantas vezes nós nos esforçamos tanto para resolver, mas não há solução. Mas eu vim te dizer hoje que se você fizer uma oração, Deus pode entrar em tudo aquilo que você precisa e mudar a sua história. Ei, Jabes, ele confiou e ele fez uma oração. Gente, tudo que nós precisamos é fazer uma oração. Através de uma oração, a Bíblia diz que Deus mudou a história de Jabes. E aquele menino que, quem sabe, era desprezado, quem sabe, era humilhado por onde ele andava, quem sabe, a sua mãe olhava para ele e lembrava dos momentos de aflição. Ele se prostra diante de Deus e ele pede para Deus, trazendo para as nossas palavras: Deus, muda a minha sorte. Deus, muda a minha realidade. Deus, o Senhor pode, eu creio que o Senhor pode. Muda a história da minha família, muda a minha história, me dá um rumo novo, trilha novos caminhos, nos faz prosperar no Senhor e em todas as outras áreas, porque nós cremos em Ti. E sabe qual foi a resposta de Deus para a vida de Jabes, que creu no Senhor? E se você crê, Deus pode fazer na sua vida hoje? Foi essa: Deus prosperou o caminho de Jabes e fez ele o mais ilustre dentre todos os irmãos, ou seja, o mais poderoso de toda a sua tribo, porque Deus é fiel e ele honra aquele que nele confia. Você entendeu essa palavra? Você tem fé para crer que o Senhor pode mudar a sua história? Ele é fiel. Nós vamos orar. Ore comigo, nós vamos orar e o Senhor vai entrar com providência, porque Ele é Deus para cumprir a sua palavra. Ei, eu não estou te falando que Ele é poderoso para cumprir promessas humanas, não, porque o homem falha. O homem promete, mas ele te esquece e ele não cumpre. O homem promete, mas de repente, por algum motivo, ele já não tem o desejo de fazer mais nada por você. E aí você não tem uma resposta. Mas o Deus qual eu vim te apresentar e eu vim dizer para você sobre ele, é o Deus que não te esqueceu. É o Deus que tudo que ele promete na sua palavra, ele é fiel para cumprir. Com ele não tem variação nem sombra de dúvidas. Ele é Deus e é para esse Deus que nós vamos orar. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, nós não estamos enxergando, mas nós cremos que Deus é poderoso para fazer. Isso é a fé, nós só precisamos de um pouquinho, porque o restante deixa com Deus, porque Ele é poderoso para realizar. Vamos orar? Senhor, Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por mais um dia, por esse dia de serviço para muitos. Obrigada, Senhor, porque, quem sabe, pessoas estão de férias, tirando seu lazer em família. Outros estão dirigindo, se deslocando dos seus lugares para voltar para sua casa, para ir a algum lugar. E talvez estão ouvindo e assistindo essa oração e orando juntamente comigo. Ó Deus, eu peço que a tua boa mão se estenda à vida de todas essas pessoas, ó Deus, que estão participando juntamente em um só propósito nessa oração para que o Senhor alcance. Ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai. Na verdade, primeiro nós te agradecemos. Muito obrigada pelo emprego, muito obrigada pelo alimento, muito obrigada por todas as bênçãos, tudo que o Senhor tem realizado em nós. Obrigada, Senhor, pelos livramentos que não conseguimos enxergar. Obrigada, Senhor, porque o seu cuidado está sobre as nossas vidas, ainda que não temos tudo o que queremos, mas nós temos o necessário para viver em paz e feliz. Obrigada, Jesus, pela tua boa mão estendida ao nosso favor.
Ó Deus, nós oramos em cima baseado nesse texto a qual nós lemos. Senhor, quantas pessoas aflitas, angustiadas, Deus, quantas pessoas que estão ansiosas, Senhor, por coisas que desejam e não acontecem. Pai, quantas pessoas aflitas por problemas que não conseguem resolver. Mas o Senhor é o Deus que, se nós orarmos e nós cremos em Ti, o Senhor é poderoso para mudar história. Por isso, ó Deus, apresentamos todas as pessoas que estão ouvindo e orando junto. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Ó Deus, vá de encontro, Senhor, à necessidade dos teus filhos. Alcança quem precisa alcançar. Deus, mães que estão orando pelos seus filhos, estenda as tuas mãos de poder e alcance os filhos que necessitam, ó Deus, de um milagre do Senhor, de uma provisão, de uma libertação, de um socorro. Deus, alcança pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Pai, nós clamamos por pais e mães que neste momento precisam de uma solução do céu. Deus, em nome de Jesus Cristo, alcança os teus filhos, ó Deus, assim como o Senhor fez com a vida de Jabes, que aquele menino vivia em aflição por causa do significado do seu nome, quem sabe em sofrimento, ó Deus, mas com uma oração o Senhor resolveu todas as coisas. Ah, Deus, se o marido se atentasse que só falta fazer uma oração, se a esposa se atentar, Senhor, entender que só falta fazer uma oração, Deus, se amigos entender que falta só fazer uma oração, Deus, se os parentes entenderem que é só fazer uma oração, porque os teus ouvidos não estão tampados, ó Deus. A tua voz é clara aos nossos ouvidos e ao nosso coração, que o Senhor continua trabalhando, que o Senhor não está de mãos atadas, porque a tua palavra diz que todos os outros deuses têm boca, mas não fala, têm ouvidos, mas não ouve, têm olhos, mas não veem, mas o Senhor, o nosso Deus, é o Deus que trabalha em todo tempo, é o único Deus real, que fala, que ouve, que trabalha em nosso favor. Jesus, Jesus, Tu és soberano, o Rei da Glória. Nós clamamos pelo poder que há no nome de Jesus, o Deus que está em todos os lugares, mas que se manifesta onde é invocado, e nós invocamos o Teu nome, Senhor, invocamos o Teu nome pelo poder que há no nome de Jesus. Trabalha, Deus, trabalha. Dê sabedoria, Senhor, a essa mulher que ouve. Dê sabedoria a esse homem que ouve. Dê sabedoria a essa mulher que ora junto neste momento. Dê sabedoria a este homem que ora junto neste momento. Tu conheces a aflição do coração dos teus filhos e sabe o que eles necessitam. Ah, Senhor, que a gente venha buscar primeiro o Teu reino, para que as demais coisas, ó Deus, possam nos ser acrescentadas, que o Teu reino e o Senhor venha a ser sempre prioridade. Nos ajuda, meu Pai, nos ajuda a Te honrar, a Te exaltar e a Te engrandecer. Deus, que não venhamos nos preocupar em ser reconhecidos nessa terra e não ser reconhecido no céu. Não, Deus, porque todas as coisas são passageiras, todas as coisas, ó Deus, elas passam como o vento passa, mas as Tuas palavras não passam e elas também não voltam vazias. O Senhor é o Deus eterno, por isso nós clamamos, venha ao nosso encontro e que nós venhamos nos voltar para o Senhor e querer ser reconhecido no céu. Pai, tudo que nós precisamos é ser reconhecidos no céu, ser reconhecidos pelo Senhor e conhecidos pelo Senhor. Deus, nós não precisamos de mais nada a não ser conhecidos por Ti. Ah, Deus,
Obrigada, quão maravilhoso é nos sentirmos protegidos e guardados pelo Senhor. Quão maravilhoso é saber que em meio à aflição e o problema há uma paz que excede o nosso entendimento, que cobre o nosso interior e nos protege. Deus, a tua palavra diz que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso auxílio, a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é o socorro bem presente. O Senhor é o Deus forte, conselheiro, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Deus, nós te louvamos, nós te amamos, nós te engrandecemos. Obrigada, Jesus querido. Obrigada, Pai, porque um dia o Senhor nos encontrou quando estávamos perdidos. Seja engrandecido. Seja exaltado, ó Deus, e tudo que nós venhamos querer, primeiramente venha ser o Senhor. Ah, Deus, porque eu sei que se a gente querer o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas estarão garantidas, porque o Senhor nos conhece muito melhor do que nós mesmos. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos. Tem coisas que nós queremos para já e para agora, e parece que o nosso plano é perfeito e as coisas não acontecem. Nós parece que nos frustramos, mas Deus, quando nós vemos, o Senhor tinha um plano melhor e maior ao nosso respeito. Por isso nos ajuda a esperar que as coisas no teu tempo aconteçam. Deus, que não venhamos ficar aflito com o dia de amanhã, mas que venhamos estar com a mente guardada no dia de hoje, projetando o dia de hoje, mas em ti, no teu evangelho, sobre o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, guia e guarda, Senhor, todos esses que oram. Todos esses que clamam junto comigo são teus filhos, Pai, e todos aqueles que não te conhecem se apresentam como esse Pai de amor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor é o maior, é o melhor. Ah, Jesus, não há palavras para expressarmos a tua grandeza de tão grande e soberano que o Senhor é. Nós te amamos, Pai, nós te amamos e a nossa vida é tua. Não nos deixe desrespeitar os teus princípios por correr atrás de coisas, mas nos ajuda a te honrar em todo tempo, porque tudo que vem de ti é perfeito, é melhor, é maior, porque o Senhor é o Deus de amor que sabe o que dá para os seus filhos. Obrigada, Deus, por esse tempo contigo, por essa comunhão com o Senhor. Dê uma noite de sono abençoada, esteja em nossos sonhos, esteja em todo momento, porque a tua palavra diz que em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, quem nos protege e quem está conosco. Seja engrandecido, Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. E você, que quem sabe não conhece a Jesus, eu quero te apresentar esse Deus de amor, esse Jesus que nos constrange. Só diga: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Entra em mim, faça morada e faça tudo o que o Senhor quiser. Muda a minha história, porque eu quero ser feliz. Só há felicidade em Jesus Cristo. Só a alegria maior, prazerosa, com paz no interior, se for com Jesus Cristo. Deus abençoe sua noite, que você tenha uma noite maravilhosa, uma noite tranquila, que você possa deitar e logo pegar no sono, em nome de Jesus. E descanse, descanse o coração, porque o Senhor está cuidando de tudo. Deus abençoe.